Olá! Estamos aqui novamente, professora Eunice com vocês, e hoje a gente vai dar sequência aos 2 vídeos anteriores que a gente veio discutindo. Lembrando que a gente falou um pouco de uma visão geral das brincadeiras africanas e falamos sobre a questão da oralidade, né, e a importância disso. E ambas estão ali bem unidas no campo do desenvolvimento dessa criança. E aí, pensando na junção da oralidade juntamente com a questão da brincadeira africana, hoje eu vou falar sobre a questão da étnico-matemática. Muitas vezes o professor de matemática, ele, como outros professores de componentes curriculares, não sabem ou não têm a prática ou não conhecem ainda como desenvolver a matemática sem essa visão eurocêntrica, sem a visão, né, do conceito da Europa. Mas a gente vai falar um pouco sobre o papel do professor de matemática nessa questão, atrelado a uma brincadeira africana. Então não foi à toa que a gente deu aquele panorama geral sobre a brincadeira, sobre a oralidade, que é o que a gente vai estar discutindo aqui. Bem, primeiro ponto, a gente precisa pensar onde surge a matemática. A gente foi levado há muito tempo a achar que a ciência, principalmente no campo da filosofia e as questões que vão derivar dessa filosofia, nasce na Grécia. Mas a gente não se discute aonde, de fato, esses filósofos gregos, então, foram formados. Bem, para entender um pouco dessa questão do jogo dentro da etnomatemática, a gente vai estar pensando aí sobre onde surge, né, essa matemática. E aí a gente vai partir para um pouco de história, aonde a gente vai falar de uma civilização conhecida como civilização quemética. Kemet. Esse Kemet, ele significa, dentro do prefixo KM, significa terra negra. Alguns autores vão estar colocando que é relacionado às terras da beira do rio, que são terras escuras daquela região, ou também outros autores vão falar que tem a ver com a questão das características da cor da pele daquelas pessoas que ali habitavam. Nós conhecemos essa civilização atualmente com o nome de Egito, Egito Antigo. Mas precisamos entender que Egito é o nome dado pelo colonizador. O nome daquela civilização, ela nasce como uma civilização, uma das civilizações ali quemética, onde a gente vai ter a figura daquelas pessoas não como uma figura de pele clara, como a televisão e a mídia quer passar, mas pessoas de pele retinta, pele escura. Inclusive, artefatos das múmias e outras descobertas já deixaram isso bem claro pra gente, com as características da pele, do corpo, do cabelo crespo. Então, a gente precisa tirar essa ideia de um Egito branco, né? O Egito, ele vai começar a clarear, a civilização quemética vai começar a clarear também a partir das invasões ali depois de muito tempo por Roma e outros países. Bem, a gente sabe que o Egito, ela foi aquela civilização que vai trazer muitas inovações tecnológicas. A gente falou de tecnologia ancestral a partir da oralidade, e agora a gente está falando dessa tecnologia a partir de inovações que foram criadas, de coisas que a gente utiliza até hoje mesmo, e aí transformar essa oralidade para um processo escrito a partir do papiro. E aí a gente tem também o desenvolvimento de várias ciências ali, desde a medicina, a astronomia, astrologia, matemática, filosofia e outras ideias que muitas vezes a gente não percebe, né, nesse campo. Por exemplo, dentro da medicina, a gente ensina que o pai da medicina é o Hipócrates, mas a medicina nasce com Imhotep, no continente africano. Então, a gente precisa pensar nessa visão, né, dentro de como eu vou perpassar e de como que eu vou falar isso. Isso tem muito a ver com aquele conceito da afrocentricidade do autor chamado Molefe Assange, que ele vai falar da importância da troca da narrativa. Então, por exemplo, vocês provavelmente já devem ter escutado muito sobre eu sou uma pesquisadora, gosto de ler autores descoloniais ou decolonial. Então, quando eu falo de descolonial, eu estou falando simplesmente da aplicação da Lei 10.639. De aplicar ali o conhecimento, a história, trazer uma historinha, trazer uma narrativa, trazer ali para falar que eu apliquei a Lei 10.639, ou seja, eu tô tirando a colonização do currículo, trazendo ali um discurso sobre o que a lei pede que eu falo.
Só que quando eu resolvo trabalhar com a visão decolonial, ela não é simplesmente trazer um conteúdo de história da África. É eu trazer para o centro da discussão esse indivíduo negro que não estava na sociedade, não estava na história, que não foi estudado. Então, é o conceito de afrocentricidade do Molefe Assange. Não é excluir o conceito eurocêntrico, mas trazer a narrativa do povo negro que não foi colocada em nenhum momento dentro da história, principalmente dentro da educação. E dentro disso está a questão da matemática, da própria filosofia. Então a gente estuda teorema de Pitágoras, a gente estuda várias questões onde olha o triângulo, o ângulo, etc. Mas a gente não para pensar que na Grécia nós não tínhamos monumentos que eram em formato de triângulo naquela época da Grécia Antiga. A gente vai ter isso no Egito, né, na civilização quemética. Sendo que Sócrates, Platão e outros autores que a gente estuda dentro da filosofia grega se formaram num único lugar que tinha universidade na época, que era o Egito, porque foi a primeira civilização que criou uma universidade. E a partir desse conceito da matemática, que é o que a gente chama de etnomatemática, a gente busca valorizar essa concepção a partir da história real, a história que foi negada, a história que não foi contada. E aí, para se trabalhar isso, muitas vezes o professor, além de contar toda essa história e outros mecanismos que existem ali para a gente poder dialogar, a gente tem também a questão da utilização da brincadeira como uma ferramenta de valorização dessa história que não é contada. Dentre essas brincadeiras, eu vou apresentar para vocês Mancala. Dentro dos registros que a gente tem diversas variações da Mancala, mas dentro do primórdio do que ela vai surgir justamente nessa civilização quemética, né? A civilização do Egito. E nada mais é do que um jogo de tabuleiro com algumas covinhas, né, que a gente chama ali de cavas, onde a gente vai distribuir sementes e a partir de um movimento de rotatória, aonde dentro desse movimento da Mancala a gente está fazendo uma conexão com um processo agrícola da época, né, de colheita, de semear. Então, quando a gente move as sementes de uma covinha para outra, e aí temos também do lado o oásis, eu vou deixar um artigo aí para vocês da Nova Escola que está explicando direitinho como que a gente faz a Mancala, tem até o tabuleiro de papel que vocês podem imprimir para poder representar. Caso não consigam representar com o papel, podem estar fazendo com aquela colmeia de ovo, com 12 buraquinhos, 6 para cada lado, também pode, as crianças podem pintar aquilo e botar a sua característica. E dentro desse movimento, o que a gente tem ali? A gente tem um movimento, na verdade, de paciência dessa criança, porque eu vou estar pautada nesse jogo a partir do processo da agricultura. Eu preciso ter paciência, eu preciso planejar, eu preciso plantar, eu preciso aguardar para colher. E, ao mesmo tempo, esse jogo ele tem uma filosofia muito linda, que é o dar de comer. Ou seja, eu vou dar ao meu adversário também as sementinhas que eu venho distribuindo. E aí, distribuir essa semente para o adversário é entender que a comida é um ato coletivo. E é um ato onde eu preciso partilhar com o outro. Então, para além de toda essa filosofia que a gente está falando, o jogo Mancala que eu deixei como exemplo aqui para vocês, ele é um movimento de fortalecer o raciocínio lógico, a questão da socialização das crianças, a entender o que é adição, subtração de uma maneira mais lúdica para fortalecer tudo isso que a gente falou sobre a etnomatemática. Então, claro que existem outros caminhos, mas a Mancala ela é uma ferramenta muito importante para a gente, enquanto aí pensar, né, como que eu posso colocar em prática tudo isso que a gente está falando dessa tecnologia ancestral. E aí o Mancala ele é um jogo muito importante para pensar estratégia. E aí a criança ela desenvolve muito mais rápido esse raciocínio lógico. Ela aprende muito mais rápido que o adulto quando senta para jogar. Então é uma oficina que vocês podem montar pensando nessa concepção de levar essa criança para outros movimentos que vão agregar dentro desse fortalecimento, tanto de uma questão de estratégia de pensamento, mas também dentro do raciocínio lógico, tá? Deixarei para vocês aí o tabuleiro e mais algumas dicas de como aplicar o jogo. Muito obrigada!